Boa noite, Dr. Fábio Rocha Lima, tudo bem? Boa noite, Pablo. Tudo ótimo? Então tá joia. Tava comentando aqui com o pessoal, né, que a gente vai fazer uma live super especial pela data hoje, né? Hoje, quinta-feira, 5 de agosto, hoje é o Dia da Saúde e também o Dia do Médico Patologista, né? E nada Exato. mais justo e mais legal que ter um médico patologista aqui, que é da casa, né? Um dos diretores do Artemis Laboratório, para contar um pouquinho sobre a patologia, explicar um pouquinho sobre os exames Uhum. e as pessoas entenderem um pouquinho sobre o que é a patologia, sobre o que é a medicina da patologia, sobre o que o patologista faz, qual a importância dele, a carreira dele, né? Então, vamos que vamos. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Então vamos lá, né, Pablo? Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico do Artemis Laboratório, e vamos vamos conversar hoje, né, Pablo? Vamos lá. Vamos que vamos. Primeiramente, parabéns pelo Dia do Patologista. Eu já falei para você Obrigado. pessoalmente, já comemos um salgadinho ali, mas nunca é demais falar um parabéns para um amigo, um grande amigo e um grande profissional, um dos profissionais que eu mais admiro no ramo da medicina. Obrigado. Tá bom? Então vamos lá, Fábio. Vamos dividir nossa live, né, sobre o patologista, né, numa primeira etapa, e numa segunda etapa vamos falar de exames, tá? Então Uhum. vamos lá. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Fábio, é por que hoje é o dia do patologista? Bom, o dia 5 de agosto foi escolhido como o Dia do Patologista porque é o dia da fundação da Sociedade Brasileira de Patologia. A Sociedade Brasileira de Patologia foi fundada no dia 5 de agosto, então escolheram esse dia para comemorar o Dia do Patologista. Legal. Então é um dia específico por causa da fundação da Sociedade Brasileira. Isso, é um dia brasileiro. Não, eu não sei se existe um dia mundial, nunca ouvi falar. Entendi. Essa data é uma data brasileira, comemoração do Dia do Patologista aqui no Brasil. Entendi, legal. E quem é o médico patologista? Quem é o médico patologista? O que ele faz? Bom, então vamos lá. Bom, o patologista, ele é um médico pouco conhecido, né, da população de um modo geral, porque a gente não é médico de linha de frente, né? A gente tem muito pouco contato direto com o paciente, porque a gente trabalha dentro do laboratório, né? E a gente é um médico especialista em diagnóstico, né? O diagnóstico de muitas doenças é feito pelo médico patologista. Então, quem é esse profissional? A gente é médico, né? Fez os 6 anos da faculdade de medicina, se graduou em medicina e depois fez a residência médica, né? A especialização. E nessa especialização, a gente faz 3 anos, né, de residência médica, um estágio prático, onde a gente aprende a especialidade. E como que o patologista atua? O patologista, ele é um morfologista. O que é um morfologista? É alguém que estuda forma. Ele dá diagnóstico baseado na forma. Tanto que o outro nome que a gente tem na nossa especialidade é anatomia patológica, né? Então, o que acontece? O médico, de um modo geral, ele dá um diagnóstico baseado em sinais e sintomas, né? Então, ele se baseia em sinais e sintomas. Quando a gente... Agora, o patologista, ele se baseia no quê? Em aspectos de forma. Então, quer dizer assim, existe a anatomia normal daquele órgão, existe a histologia, né, a característica normal das células daquele órgão. Então, baseado no que altera na anatomia e na histologia normal das células, eu dou o diagnóstico daquela doença, né? Então, por exemplo, câncer é um diagnóstico exclusivamente anatomopatológico, né? É o patologista que dá o diagnóstico de câncer, né? Então, é um profissional que trabalha primordialmente no laboratório de patologia, dando diagnóstico de doenças, mas ele também atua fazendo necrópsias, então, no serviço de verificação de óbitos, no Instituto Médico Legal, é uma área de atuação muito importante do médico patologista.
A docência é uma área muito importante da patologia, porque a gente atua dando aula de patologia. A patologia é uma ciência básica de todos os cursos das ciências biomédicas, né? Então, a gente não dá aula só para médico, mas dá aula para todos os cursos da área da saúde. E uma matéria muito legal. Né? E também a pesquisa, né? O patologista é um pesquisador por natureza, né? Ele trabalha muito com a parte de pesquisa também. Tem muitas universidades, os patologistas lideram grupos de pesquisas em desenvolvimento no conhecimento de novas doenças, no desenvolvimento de novos conhecimentos, né? Então essa é a principal atuação do médico patologista. Legal. A gente tem, né, o patologista atuando, às vezes, por trás das cortinas, mas não menos importante, em alguns casos, o mais importante, né? Como no caso do câncer, né, Fábio? Uhum, sim, então, com certeza. Tá joia, muito bem explicado. Então, já que você falou um pouquinho do patologista, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Sobre sua graduação, como é que foi o seu caminho para chegar até aqui. Uhum. Bom, eu sou de São Paulo, né? Eu sou da Grande São Paulo, sou nascido em Ribeirão Pires, que é uma cidadezinha serrana, ali na Serra do Mar, perto da capital de São Paulo, né? E fiz minha faculdade de medicina lá na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, na gloriosa FCMS, né, na PCMS, onde fiz minha faculdade toda lá em Santos, 6 anos, onde tive aula com excelentes patologistas, né? Como não lembrar da professora doutora Vilma Ilka, né? Excelente patologista, que era a titular da disciplina de patologia lá em Santos, né? E então lá eu conheci o professor Ângelo Sementiri, que depois trabalhei com ele. Ele foi o grande incentivador de eu fazer patologia. E aí, quando terminei a faculdade, prestei a prova na Universidade de São Paulo, na USP, e fui fazer a residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, que é o maior centro médico hospitalar da América Latina, né? Um hospital de referência nacional e que teve tem a residência de patologia mais antiga do Brasil, e onde tive a oportunidade de ter aula com grandes mestres da patologia, né? O professor Tales de Brito, o professor Gaiotto, um dos maiores mestres da patologia hepática, o professor Venâncio Avancini, né, que trabalha também com a parte de imunistoquímica, o grande professor Paulo Saldiva, né, que é um grande nome da patologia pulmonar, o professor Kiyoshi Ia, né, talvez o maior nome da patologia gastrointestinal no Brasil, grande professor Sérgio Rosenberg, neuropatologista, né? E então, essa oportunidade, sim, Dr. Falzoni, das partes de partes moles, tumores de partes moles, né? Então, grandes mestres, doutora Filomena, né? Doutora Filomena, maior nome da patologia mamária, né? Então, eu tive essa grande oportunidade de conviver com grandes mestres da patologia brasileira e ter a oportunidade de ver milhares de casos lá no Hospital das Clínicas por causa da diversidade de casos que a gente tinha lá, né? Sem dúvida, o maior laboratório isolado de um hospital que temos no Brasil é o Serviço de Patologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, eu tive essa oportunidade de ter essa formação. A gente imagina o tamanho do Hospital das Clínicas, então o laboratório não deveria deixar de ser dessa magnitude, né? Uhum. Que legal essa história sua, legal. E dentro da sua graduação, que você citou aí, vários profissionais que você teve experiência, eu queria saber se existe alguma subespecialidade da patologia, se você tem alguma subespecialidade também, né? E por onde surgiu esse interesse? O patologista, ele é um generalista, se você for pensar por natureza, né? Porque a gente recebe biópsias de fio de cabelo até o dedão do pé,
né? Então, aqui você pega aqui a nossa rotina, eu vejo todo dia aí biópsia gástrica, biópsia hepática, Papa Nicolau, biópsia de pele, né? Biópsia, tumor cerebral, né? E aí vai para tudo isso. Então, o patologista, ele é um generalista de um modo geral. Ele tem que conhecer as doenças do corpo todo. Mas hoje, principalmente hoje, a maioria dos patologistas estão fazendo uma subespecialidade para ele ser mais específico numa área e ter um conhecimento mais aprofundado numa área. Esses patologistas que eu comentei, esses professores que eu tinha, todos eles tinham uma área específica. E eu logo me apaixonei pela dermatopatologia, que é a área de pele, né? E fiz uma subespecialidade na área de pele. Então, eu sou dermatopatologista. Então, depois dos meus 3 anos de residência em anatomia patológica, eu fiz mais um ano, um R4, né? Só em dermatopatologia, aí já no laboratório de dermatopatologia do Serviço de Dermatologia da USP, né? Onde lá eu tive a oportunidade de conviver com grandes dermatologistas, né? Como o professor Sampaio, né? O professor Dr. Sampaio, o maior nome da dermatologia brasileira, o ícone da dermatologia brasileira, já falecido, mas que eu tive muito para conviver com ele. O grande professor Rivite, né, que é o chefe do serviço, que eu tenho muito orgulho de ter a assinatura dele no meu certificado de dermatopatologia, né? E as 2 grandes dermatopatologistas que me ensinaram tudo que eu sei de dermatopatologia, né? A professora a doutora Mia Nakagami Soto, que é a maior dermatopatologista do Brasil. Hoje ela é professora titular da patologia da USP, né? E me ensinou quase tudo que eu sei. E a outra, a professora a doutora Neuza Valente, né? Que ela é dermatologista, né, de formação, mas é uma excelente dermatopatologista. Ela trabalha lá no HC e no Servidor Público Estadual de São Paulo. Então, são as minhas 2 grandes mentoras nessa área, né? Que é uma área que eu realmente gosto muito e faço com muito carinho, essa área de dermatopatologia. A gente vê os seus carinhos pela dermato aqui dentro e a gente sente esse amor tão grande que você tem, né? Esse contato com os dermatos que você tem, né? Esse carinho assim tão especial pela sua subespecialidade. E muito legal essa história, grandes pessoas e grandes influências, né, que você teve no caminho. Uhum. Sim. O Ademir Baena mandou um abraço para você e uma boa noite. Tudo bom, Ademir? Bom vê-lo aqui mais uma vez na nossa live. Você está quase toda vez aí participando. Obrigado mais uma vez. Ele é presença certa no negócio. Então, e você você tem algum outro dermatopatologista no Mato Grosso do Sul? Então, em Campo Grande tem o Dr. Danilo, né? O Dr. Danilo, que ele fez uma parte desse estágio que eu fiz lá em São Paulo. E tem um outro colega, o Dr. Qual é o nome dele? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. É o Dr. Taquita. É o Dr. Taquita, né? Que também faz um pouco de pele lá em Campo Grande. Então, mas aqui em Dourados, com formação em dermatopatologia, aqui nessa região só tem eu mesmo. Ah, legal, ótimo. Estamos bem servidos. É o único, mas estamos bem servidos. Obrigado. E sobre sua experiência profissional agora falando, né? Sobre sua experiência profissional. Onde você atuou? Por onde você trilhou o seu caminho? Então, eu terminei a minha residência de patologia em 2001, né? Final de 2001, começo de 2002, na verdade, né? Então, eu já vou fazer 20 anos de experiência profissional como patologista, sem contar a residência, né? Então, logo que eu estava já no R3, eu comecei a trabalhar no Laboratório de Diagnóstica de São Paulo. O Laboratório de Diagnóstica é o maior laboratório de patologia da cidade de São Paulo. Hoje ele faz parte do Grupo Pardini, mas na época ele era um laboratório independente. Lá trabalhei com 2 grandes patologistas, o Dr. Filadélfio Venco e o Dr. Roberto Ibrahim, né? E aprendi muito com eles também. E corria muito a cidade de São Paulo, fazendo exame de congelação pela cidade toda. A gente atendia 9 hospitais de São Paulo.
né? E aí terminei minha residência. Nessa época, o diagnóstico assumiu o serviço de patologia do Hospital Albert Einstein de São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no Einstein, né? Fui patologista do Einstein durante 1 ano, trabalhei 2 anos lá no diagnóstico, né? E depois eu recebi uma proposta de voltar para Santos, né? O meu professor, o Dr. Ângelo Sementili, fez uma proposta de eu voltar para Santos, e Santos é uma cidade que eu adoro, né? Eu sou um apaixonado pela cidade de Santos, já tinha morado 6 anos lá, a proposta foi interessante, então eu fui a Santos, voltei para Santos, né? Lá trabalhei com o meu professor, o Dr. Ângelo Sementili, por 3 anos, onde atuei no Hospital Ana Costa, que foi o hospital onde eu fiz o meu internato lá em Santos, e no laboratório da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos, né? 2 laboratórios bem tradicionais em Santos, onde tive a oportunidade muito grande de atuar, de ser patologista dos meus professores da faculdade, né? Então, foram 3 anos muito bons lá. E então, no ano de 2005, eu recebi uma proposta para trabalhar em Dourados, né? Recebi uma proposta interessante, e vim para cá, né? Fui convidado pela doutora Kazuko Iguma e vim trabalhar aqui no LAPAC, né? Então, em agosto de 2005, eu mudei para Dourados, onde fui trabalhar lá no LAPAC, e também assumi prestei o concurso e entrei como professor da Universidade Federal da Grande Dourados. E aqui fiquei por 15 anos no LAPAC, né? Desses 15 anos no LAPAC, 11 eu fui diretor técnico do laboratório, né? E onde, junto com a doutora Kazuko, a gente conseguiu implantar muitas novidades aqui na cidade, né? Tipo assim, eu que implantei a dermatopatologia, né? Que não tinha a parte de dermatopatologia aqui na cidade, eu que implantei a citologia em meio líquido, né? Então, nós somos pioneiros no estado do Mato Grosso do Sul na citologia em meio líquido, né? E hoje nós temos uma outra tecnologia ainda diferente da tecnologia que a gente implantou lá no LAPAC, né? E fiquei esses 15 anos lá no LAPAC, trabalhando lá, dirigindo a parte técnica do laboratório, né? E E aí, ano passado, eu resolvi criar um caminho próprio, né? Abrir o meu laboratório, né? E aí, junto com o Pablo, a gente concretizou esse sonho aqui de abrir o Artemis, né? De abrir o Artemis e começar a fazer o meu serviço do jeito que eu queria, né? Poder montar o laboratório da forma que a gente sempre sonhou, né? Que a gente sempre quis. Exatamente. Exatamente. Então, isso é muito importante, porque a gente fazer as coisas do jeito que a gente sempre sonhou e sentir que isso tem um retorno, que o nosso sonho, que a nossa maneira de pensar também espelha nos nossos clientes, tanto nos nossos pacientes quanto nos médicos que nós atendemos, isso é muito importante, porque quer dizer que a nossa forma de pensar às vezes não está tão errada, né? E sim, é muito, muito importante ter esse respaldo e esse retorno quando os pacientes voltam e viram clientes, né? Isso é gratificante, a gente fica muito feliz, chega a arrepiar quando a gente fala, e essa sua caminhada é muito legal, né? A gente tenta aprimorar algumas coisas que a gente aprendeu no passado, e conforme os dias vão passando e as experiências vão acontecendo, a gente vai aprimorando no nosso dia a dia, né, Fábio? Com certeza. Legal, muito boa, muito legal a sua trajetória. E aí, saindo do laboratório LAPAC, a gente abriu o laboratório Artemis, estamos beirando 1 ano quase já vamos para 1 ano aí de muitas glórias, graças a Deus, né? Muita luta e muita glória. Mas eu lembro ali que você fez um comentário no começo da live sobre a docência, né? Uhum. Você já atuou na docência também? Sim, atuei por muitos anos, né? Eu dei aula na Faculdade de Enfermagem do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, né? Durante 1 ano. E lá em Santos eu fui professor da Universidade Santa Cecília, onde eu dava aula de patologia no curso de fisioterapia.
Dei aula também na Universidade Metropolitana de Santos, na Unimes, onde eu dava aula de patologia para o curso de enfermagem e histologia para o curso de medicina. E depois, aqui em Dourados, né, eu entrei em 2005 como professor substituto ainda da antiga UFMS, Campus Dourados da UFMS, final de 2005. Meados de 2006, a universidade foi com o Campus Dourados virou o FGD, e aí eu me efetivei, prestei o concurso e me efetivei como docente na UFGD e dei aula como professor de patologia do curso de medicina durante 10 anos, até 2014. E nesse período eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, né, onde estudei doenças infecciosas. Então eu tive a oportunidade até de continuar me aprimorando, né, e fazendo mestrado. E sou realmente o único patologista também aqui em Dourados que tem uma carreira docente, com mestrado, né? E sempre gostei demais da docência. Eu estou atualmente já há 5 anos sem atuar na docência, né? Mas a docência é uma coisa... Quebrando uns galinhos por ali, né? A gente faz umas palestrinhas, uns cursinhos. Exatamente, com certeza. Legal. A docência está correndo na veia ainda, né, Fábio? Da saudade, né? Com certeza, com certeza. Aqui um pouco nessas lives a gente mata um pouco da vontade de falar um pouco, né? Lembra um pouco as aulas. Isso é a verdade, né? Às vezes a gente até fala demais. Com certeza. Mas então tá, eu acho que assim, da primeira parte da live, acho que a gente conseguiu concluir bem, né? Sobre a parte do dia do patologista, né? Do patologista, da função do patologista. E eu, até vir para Dourados, confesso que eu tinha convivido com um patologista dentro do laboratório que eu trabalhava, né? Lá em Maringá, mas eu não tinha noção da magnitude do trabalho do patologista, né? De quão complexo era o trabalho do patologista, dele ter que conhecer o paciente sem ver o paciente às vezes. Então é um negócio muito complicado, não é fácil, e só quem está no dia a dia aqui, na vivência do negócio aqui, sabe o quanto a gente se dedica, né, em cada caso, e é o nosso intuito devido à medicina personalizada que a gente tem, né? Vamos agora, Dr. Fábio, vou falar um pouquinho dos exames. Tentar dar uma pincelada nos exames, né, que a gente tem aqui como carro-chefe, vou dizer assim, da anatomia patológica, né? Primeiro, vamos falar do anatomopatológico, da biópsia. O que é o exame anatomopatológico? Bom, então, a base do patologia é o exame anatomopatológico, né? O termo biópsia, né, vem do quê? Bio é vida, psi é corte, né? Então, quer dizer, você retirar um pedaço do indivíduo vivo, né? Isso é biópsia. Então, quer dizer, você num procedimento cirúrgico, você ir lá e tirar um pedaço do órgão que está doente para a gente poder dar um diagnóstico daquela doença, né? Então, vamos pegar um exemplo muito clássico, né? O paciente tem uma lesão na pele e aquela lesão, o médico olha para aquilo e fala, isso pode ser um câncer de pele ou não? Precisa ter a certeza. Então ele vai lá e tira um pedaço, faz uma biópsia daquela lesão e manda para o laboratório de patologia. Aqui no laboratório de patologia nós vamos pegar esse material, vou fazer uma análise macroscópica, quer dizer, eu vou olhar olho nu, descrever essa lesão, falar as características dela, vou escolher os pedaços ali, vou colocar no material, vou processar esse material para esse material ser transformado numa lâmina. Esse material vai sofrer um corte muito fino para fazer uma lâmina para eu poder olhar no microscópio. E baseado no que eu vou ver no microscópio, né, nas características das células, eu vou conseguir dizer se aquilo lá é um câncer, se aquilo lá não é um câncer, se aquilo ali é uma doença infecciosa, uma doença inflamatória. E baseado nas características celulares daquele material, eu dou o diagnóstico.
Então, é um exame que é composto de uma somatória de dados clínicos que o médico me manda, de dados macroscópicos, né, que eu vi na macroscopia, e dados que eu vou olhar no microscópio. E a soma de todas essas informações, eu vou chegar num diagnóstico definitivo. Então, basicamente, a função do exame anatomopatológico é olhar o tecido, as células, como elas estão, como estão as características dela, se elas estão normais, se elas perderam a organização, se tem alguma bactéria ali no meio, se tem um processo inflamatório. Então, esse é o exame anatomopatológico, né? Perfeito, ótimo. Deixa eu só, antes da gente pular para uma próxima pergunta aqui, eu vou só pincelar aqui os parabéns que deixaram aqui para você. Além do Ademir, que já respondemos aqui, tivemos também a Roseli Maria, a Denise Simoto, tia da Silmara, a Padilha 671. Foi funcionária nossa lá no APAC, a recepcionista lá, como é que chama? Eu esqueci o primeiro nome dela. Daqui a pouco eu lembro o primeiro nome dela. Mas ela tá aqui presente na live, aqui, interagindo com a gente. O pessoal da Laderme, da UFGD lá, Liga de Dermatologia da UFGD. Que legal, que joia. Tá presente aqui na live, sempre interage com a gente no Instagram. Um abraço pessoal da Laderme. Ivonete, dona Ivonete tá aqui também. Deixa eu só rodar mais aqui. O Rodrigo Nomoto. Meu cunhado. Tudo bom, Koji? O Procópio Moreira. A Maiara Padilha. Te esqueci do primeiro nome. Desculpa. O Procópio Moreira está aqui também, mandou uma boa noite pra gente. Boa noite. E uma próxima pergunta que eu vou te fazer já no âmbito ainda do exame anatomopatológico é qual a importância do exame anatomopatológico, Fábio? Então, muitas doenças só são diagnosticados pelo exame anatomopatológico. E a principal doença é o câncer, né? Você não tem outra forma de dar diagnóstico de câncer a não ser olhando as células e olhando as características dessas células e vendo que são células cancerígenas. Então, o diagnóstico de câncer é exclusivamente anatomopatológico, tá? Então, é um exame muito importante. Mas não é só câncer, né? A gente faz, por exemplo, biópsia gástrica para ver gastrite, pesquisar Helicobacter pylori, fazemos biópsias renais para ver glomerulonefrites, né? Biópsias de fígado para ver as questões de hepatites, né? Biópsias de pele, de lesões inflamatórias, para você poder definir que tipo de doença inflamatória é também, né? Tipo psoríase, as dermatites de contato, né? Pênfigos. E aí você faz N órgãos, né? Que você pode fazer biópsia de medula óssea para avaliar anemia, leucemias, né? Então, você tem uma gama enorme de doenças que dependem do exame anatomopatológico para você dar o diagnóstico. Uma coisa que eu acho muito legal, até que é uma área que você adora, são as biópsias de couro cabeludo, né? E o pessoal não sabe o trabalho que dá. Dá bastante trabalho. Porque as doenças que levam às alopécias, que a gente fala, né? As doenças que levam à perda do cabelo, com certeza são bem complicadas, né? Você tem que fazer cortes especiais, avaliar, tem muita relação clínica com o médico dermatologista, né? É uma área realmente bem específica, a dermatopatologia é uma área específica. E as doenças de couro cabeludo, de pelo, né, são mais específicas ainda. A gente sabe a função e o trabalho e o carinho que é feito, principalmente as capilares aqui. Uhum. Aqui a Maiara falou que começou a seguir a gente aqui hoje e já está na live. Que bom, que ótimo. Toda quinta, viu, Maiara? Toda quinta tem live. Semana que vem é live sobre câncer de tireoide, Fábio?
de tireoide, com a presença do meu colega, o Dr. Rafael Suzin, cirurgião de cabeça e pescoço. Semana que vem. Grandíssimo profissional também. Ansioso por essa live, hein, doutor Rafael? O doutor Robin apareceu aqui. Um abraço, doutor Robin. Olá, Robin. Obrigado pela presença. Rodrigo mandou mais um comentário aqui. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui para você, Fábio, de outro exame. A gente tem o carro-chefe, né, da anatomia patológica, que é o anatomopatológico. E também temos um outro exame que é muito importante, porque pega uma parte preventiva do negócio, vamos assim dizer, que é o exame compostológico, ou o exame Papa Nicolau, ou o exame preventivo, como o pessoal conhece, né? O que é esse exame? Bom, então, como o próprio nome do nosso laboratório fala, né, que é anatomia patológica e citopatologia, né? Então, a anatomia patológica foi isso que eu expliquei para vocês. Agora, a citopatologia é quando você vê células isoladas, você não tira um pedaço, né, do paciente para a gente analisar. Você raspa uma superfície do corpo, separa as células para a gente olhar no microscópio. Então, esse é o exame citopatológico. E quando a gente fala em colpocitológico, colpo vem de vagina, né? Que é o exame de Papa Nicolau, que é o chamado exame preventivo do câncer de colo de útero, né? O câncer de colo de útero já foi o câncer que mais matava mulheres no mundo até meados dos anos 50, e isso mudou graças a esse exame, né? Esse exame foi desenvolvido por um médico grego. Ele não era patologista, ele era ginecologista, e ele desenvolveu esse exame, que era o médico chamado Dr. Papa Nicolau, né? E esse exame foi desenvolvido na década de 20, e até hoje é o melhor exame que tem para você fazer a prevenção do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é um exame, é uma doença que tem um desenvolvimento lento, ele está relacionado à infecção pelo vírus HPV, e leva anos para o vírus HPV transformar as células do colo do útero até virar um câncer que pode matar a paciente. Então, a gente colhendo o exame de Papa Nicolau anualmente, a gente consegue detectar tanto a infecção pelo vírus HPV, quanto as alterações pré-cancerosas. E essa mulher ser tratada antes daquilo virar um câncer. Então, esse exame realmente tem uma importância gigantesca, né? E com esse exame, a gente conseguiu fazer com que ela era o câncer que mais matava mulheres no mundo há 70 anos atrás, e hoje é o quinto câncer que mais mata mulheres no mundo. Em alguns países já é o 7º, 8º, né? Por isso o nome preventivo, né? Preventivo, exatamente, né? Então, é essencial esse exame, né? E as mulheres devem fazer todo ano esse exame, todo ano. Tá? É importante, né, Fábio, lembrar que, desculpa te interromper, mas da importância do exame a partir do início da atividade sexual da mulher, né? Exatamente. Não só na faixa etária que era indicada antigamente. Isso, exatamente. Iniciou a vida sexual, bora fazer o preventivo, mulherada. Não deixa para depois, que é muito importante. O vírus HPV está aí, existem diversas cepas e cada vez a gente descobre mais, né, Fábio? Umas mais violentas, se mutando, se tornando mais violentas que a outra, né? E é muito importante a gente ter os exames preventivos em dia. Exatamente. Deixa eu te perguntar a importância do exame preventivo, mas não sei se é necessário. Você já explicou muito, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente podia entrar no meio líquido, então. Então tá bom, vamos falar da citologia em meio líquido então, Fábio. Vamos falar e explicar um pouquinho da nossa citologia em meio líquido, que é muito importante. Isso. Por quê? Então. Por quê? Só uma coisa, porque a gente trouxe essa metodologia para o Mato Grosso do Sul, que nós somos os pioneiros no Mato Grosso do Sul, a fim de melhorar o diagnóstico
dos exames preventivos, dos exames papanicolais, e a gente está percebendo isso na nossa rotina, o quanto a gente está tendo essa sensibilidade maior de casos positivos que a gente tem na rotina aqui, né, Fábio? Exatamente, olha, para você ter uma ideia, né? Enquanto o exame de Papa Nicolau tradicional, você colhe as células e passa numa lâmina as células e manda a lâmina para o laboratório, né? Então, o que acontecia? Quando você faz isso, às vezes aquele esfregaço fica grosso, né? Vai ficar ruim de ver no microscópio célula em cima de célula. Se a mulher está sangrando ou tem uma infecção, fica cheio de pus, você não consegue ver direito. Então, o exame de Papa Nicolau tradicional, ele tem um monte de interferentes, né? Que podem, em certas situações, limitar um pouco o diagnóstico. Então, a citologia em meio líquido é uma metodologia que veio para melhorar o diagnóstico, né? Então, ao invés de você colocar as células na lâmina, você vai colocar essas células direto no meio líquido, num material conservante. E você colocando ali, primeiro que essas células ficam preservadas. E não só preservadas a morfologia para eu olhar no microscópio, como também preserva o DNA dessas células e preserva o DNA, porventura, de um vírus, de uma bactéria que esteja ali. Então eu vou conseguir, com aquele mesmo material, se eu ver alguma alteração suspeita, por exemplo, do vírus HPV, eu consigo fazer o exame do HPV. A citologia em meio líquido, ela entrou na rotina nos países desenvolvidos no começo dos anos 90. E ela veio para o Brasil para valer lá para 2002, 2003. E no ano de 2011, eu implantei a primeira citologia em meio líquido do estado do Mato Grosso do Sul, lá no LAPAC, né? Que foi um trabalho muito pioneiro lá no laboratório, que a gente implantou o TeamPrep, né? E agora, aqui no Artemis, nós fomos atrás de uma nova tecnologia, quando a gente abriu o laboratório, e nós trouxemos uma tecnologia da BD, né, que é uma multinacional enorme, né, que fez uma tecnologia diferente da tecnologia do TeamPrep, que é uma tecnologia em que você faz concentração celular e limpeza, né? Você lava o material do meio líquido, concentra essas células e por diferença de densidade você consegue produzir uma lâmina muito mais limpa do que o TeamPrep, que já era muito limpo comparado com o exame tradicional, né? Então, nós trouxemos essa tecnologia para cá e somos hoje o único laboratório do estado do Mato Grosso do Sul a ter a tecnologia SurePath, que a gente chama, né? Que é uma outra tecnologia e que nós somos pioneiros aqui no estado. Então, né, quando a gente fala, então, né, vocês estão nos ouvindo, estão escutando a nossa live, pensem nisso, né? Tente colher sempre o melhor método e trazer para um laboratório onde tenha um médico patologista experiente para ver o seu exame. Uma coisa que eu falo muito aqui é que existem diferenças entre laboratório de anatomia patológica e citopatologia e laboratório de análises clínicas, né? Então, se você pegar um exame desses e leva num laboratório de análises clínicas, onde não tem um médico patologista, muitas vezes esses exames vão ser mandados para outro lugar, vai ser visto por não sei por quem, né? E você não ter a certeza de que vai ser lido por um patologista experiente, por alguém que sabe analisar realmente essas células. Então, sempre pensar nisso. Primeiro, quando você tiver com uma biópsia ou com um exame preventivo, um citopatológico, leve num laboratório de anatomia patológica, tá? Um laboratório de anatomia patológica. E se vocês gostaram do que a gente falou aqui, tragam aqui no Artemis. Vocês vão ser muito bem atendidos aqui por uma equipe muito especial. Vocês vão ter um diagnóstico muito bem feito, uma equipe extremamente experiente e contamos com esse exame aqui.
Legal. Você falou do líquido que a gente usa, né? Aliás, da conservação e da divisão e de tirar os interferentes das células, né? Nossa tecnologia, ela é diferente do Team Prep, né? O Team Prep, ele usa o vácuo. Às vezes esse vácuo, essa membrana, ela satura. É diferente da nossa, né? Que a saturação às vezes não permite passar as células de interesse. A nossa tem um líquido enriquecedor que ele vai fortalecer a morfologia e deixar a célula naquela morfologia que ela vem de origem da paciente. Então vamos coletar e vamos manter, não vamos alterar a celularidade, a morfologia da célula de maneira alguma. E sim vamos deixar ele conservador. Por isso que chama líquido enriquecedor, né? E esse líquido enriquecedor tem o objetivo de manter a morfologia da célula. Então, o que saiu da paciente vai com certeza chegar à lâmina aqui onde a gente vai ler. Para o patologista ler, no caso você, né, Fábio? Sim, exatamente. Então, por isso... Desculpa, pode continuar. Por isso que a gente sempre correu atrás para tentar trazer sempre, né, o melhor método possível para os nossos clientes, para os nossos pacientes, né? E isso a gente tem feito há anos aqui, e agora aqui no Artemis é onde a gente está conseguindo ir além disso, né? Oferecer realmente um trabalho de muita excelência aqui no laboratório. A gente sabe que o novo às vezes é difícil, né, para ser fixado, né? Mas a gente sentiu uma aceitação muito grande da citologia no nosso meio, no método de citologia líquida pelos médicos, né? Pelo fato diferente da coleta, né? Por ter uma escova especial, onde essa escova vai ficar dentro do frasco. Os médicos amaram a escova, né? É muito fácil, não precisa ficar trocando espátula. Para o paciente é melhor, porque para o paciente dura menos a coleta. Então, os pacientes que têm aquela indisposição, aquela vergonha, né, de ir ao ginecologista, esse período de coleta é menor do que seria. Eu digo que é a metade, porque se faz uma coleta só, onde você pega todo o material. E não se fazem duas coletas, onde faz uma raspagem e depois em seguida outra raspagem, né? Então, é melhor para o paciente. É melhor para o paciente, né? É melhor para o médico, que também ele tem o interesse em coletar, em causar menos desconforto e ter essa segurança. E é melhor para o laboratório, né? Onde a gente lê sem interferente. Então, é melhor para todo mundo. Com certeza. Exatamente. Legal. O pessoal da Index aqui fez uma pergunta. Ó. Este exame serve só para diagnosticar preventivo ou detecta outras patologias? A função primordial do exame preventivo, né, do exame de Papa Nicolau, seja ele tradicional ou meio líquido, é a prevenção do câncer de colo de útero, detectar a infecção pelo vírus HPV e lesões pré-cancerosas. Esse é a parte principal. Mas a gente também detecta algumas doenças infecciosas, né? Então você consegue ver se a paciente tem uma candidíase, consegue ver se ela tem uma infecção bacteriana por Gardnerella, você consegue ver alguns parasitas como Trichomonas vaginalis. E hoje, com os exames de biologia molecular, né, a gente consegue fazer os PCRs dessa mesma amostra. E você consegue detectar várias doenças sexualmente transmissíveis no mesmo exame, que é o preventivo, você detectar outras doenças infecciosas no mesmo exame. Que isso o exame Papa Nicolau tradicional não permite. Então é possível fazer isso no meio líquido. Outras doenças que não são o HPV, provavelmente dito, né? Exatamente. Fábio, eu tô com uma ideia aqui que é mostrar um pouquinho do nosso laboratório. Você quer fazer uma colocação? Vamos lá. Você quer fazer uma colocação antes? Não, vamos lá, vai mostrando lá que eu vou explicando. Ó, o pessoal da Index perguntou aqui, ó. Então, não precisa colher várias vezes? Exatamente. Essa é a grande vantagem da citologia em meio líquido. Porque aquele líquido que vem com as células, a gente não usa 100% do líquido para fazer a lâmina. Então, sobra material conservado com DNA preservado. Então, se precisa fazer um exame complementar, se faz no mesmo material que já foi coletado. Se a paciente tivesse coletado no exame tradicional, ela teria que o quê? Fazer uma coleta novamente para colher o material no meio líquido para mandar fazer o exame. Por isso que hoje a diferença de preço não é grande,
vale muito a pena fazer o exame da citologia em meio líquido. Perfeito. Nosso amigo Natan entrou aqui, ele é o secretário do Dr. Jean. Um abraço, Natan. Ah, tá. Ótimo. Vamos lá, eu vou mostrar aqui, vou aqui com a minha cara aqui, por enquanto, que eu vou mostrar a nossa área técnica, Fábio. Ó, aqui é o cantinho onde tudo acontece, né? Primeiro aqui a parte da citologia, né, Fábio? Vamos por partes. Mostra os equipamentos aí. Começa lá no PrepMate. Esse é o equipamento coração da parte de Papa Nicolau do laboratório. Esse é o equipamento que faz todo o enriquecimento celular do Papa Nicolau do SurePath, que é a nossa tecnologia que nós trouxemos. Então, esse equipamento que vai aspirar o líquido, enriquecer esse líquido com um líquido enriquecedor para a gente poder fazer a tecnologia SurePath aqui no laboratório. Né? Você tem uma noção, né, Fábio? Tanto que ele é importante. Olha o tamanho do no-brainer que tem aqui do lado dele. Exatamente. E do lado dele tem um homogeneizador, né? Que é o aparelho que homogeniza as amostras, né? Antes de colocar naquele aparelho. Depois, do lado dele, nós temos duas estufas aí, né? Que são importantes numa outra etapa, no exame de anatomia patológica. Essa estufa aqui ela é pré-histórica, ela veio lá do consultório do meu pai, então ela tem no mínimo, uns 40 aninhos de uso. E aí, é a vovó da dessa aqui. Né? E aqui a centrífuga que a gente usa para fazer a centrifugação das amostras do exame de Papa Nicolau, e é nessa centrifugação que a gente consegue fazer a separação das células, das hemácias e de tudo, né? Separar os interferentes das células que a gente precisa ver e as células que não são necessárias. A gente bota um líquido enriquecedor nos tubinhos, né? Ela tá desligada, vai demorar para ligar, mas eu vou mostrar para vocês. Aí, com esse líquido enriquecedor, ele também faz com que a densidade, né, das células sejam diferentes. Então, a parte interessante fica embaixo num pellet e a parte necessária ela sobe. Esse é um líquido de densidade também, né? Então, vai separar o que não é interessante porque é interessante. Exatamente. Legal. E aqui também é onde acontece a magia. Aí esse monte de coisa colorida aí é a nossa bateria de coloração. É aí que a gente cora as células para a gente poder ver no microscópio. Porque se a gente for olhar as células sem corar, a gente não consegue identificar as características. Então, são esses corantes aí que vão corar as células para a gente conseguir vê-las no microscópio. Tem corante aqui para dedéu, viu, gente? Vou falar para vocês, viu? E vamos para outra partezinha aqui, que é a parte da anatomia patológica. Vamos lá. Exatamente. Esse daí é o processador automático de tecidos. É esse aparelho que a gente coloca as amostras aí dentro e elas são processadas durante a noite de uma forma automática. Ele vai passando de líquido em líquido aí até esse material estar pronto para a gente poder fazer o corte histológico para a gente olhar no microscópio. Então, esse aparelho aí que vai processar o tecido, né, aqueles fragmentos, aquelas biópsias, para a gente conseguir ver no microscópio. Também tem um no-breakzinho ali para ele não parar à noite, né, de jeito nenhum, para manter o fluxo de trabalho, que é muito importante, né? Sim, com certeza. Vamos aqui, deixa eu pensar, vamos para a inclusor? Primeiro o inclusor, isso mesmo. Aí, esse é um dispensador de parafina, onde a gente vai fazer a inclusão do material. É aí que a gente faz os blocos de parafina. Aquele material que sai do aparelho vai para um bloquinho, e aí a gente vai depois, com esse bloquinho, cortar no micrótomo, que é o próximo aparelho ali do lado. Ó, gente, como é que é, onde a parafina é esquentada, olha a temperatura que a gente tem que manter ela. Mantém ela 62, 63, onde é o ponto de fusão da parafina, né? Parafina é aquela parafina da vela mesmo, né? Só que aí é onde a gente usa, é derivado do petróleo também, né, Fábio? Exatamente. E é onde a gente usa para fazer os anátomos patológicos, né? Aqui a placa aquecida que é usada nela, né? Exatamente. E aí aqui, do lado
aparelho, um nobre aparelho chamado micrótomo. Esse daí é um dos aparelhos mais nobres aqui do nosso laboratório. Na verdade, se vocês forem analisar, ele segue a mesma lógica do cortador de frios da padaria, sabe? É a mesma lógica, só que ele é 1000 vezes mais preciso, né? Então ele vai cortar o tecido igualzinho o cortador de frios corta a mortadela lá na padaria. Só que ele vai fazer cortes microscópicos. Ele vai fazer cortes com a espessura aí de 3, 4 micrômetros, né? Um micrômetro é a milésima parte do milímetro, para você ter uma ideia da espessura que sai o corte nesse micrótomo. E é baseado nesse corte que a gente vai conseguir, como é que fala? Olhar no microscópio as células, né? E para fazer tudo isso, nós precisamos de uma equipe especializada, né? Nós temos uma bióloga que é uma excelente técnica de histopatologia, que é a Elizabeth, né? Que trabalha com a gente e que faz todo esse trabalho para me entregar as lâminas com uma qualidade ótima para a gente poder olhar no microscópio e dar os diagnósticos dos pacientes. Aqui tem uma placa refrigerada, né, Fábio? Porque a gente tem que manter o bloquinho de parafina, que é mais ou menos isso aqui, gente, ó. Esse bloquinho aqui, ó. Esse bloquinho de parafina, né, onde a gente tira daqui, vai ter a parafininha. A parafina dá pra ver aqui mais ou menos, ó. Né? Que é tipo como se fosse o material da vela aqui. Então aí a gente vai manter essa parafina gelada aqui para que o corte saia o melhor possível, porque se a parafina esquenta, ela como se derrete e daí não sai um corte tão perfeito, né, Fábio? Exatamente. E aí, daí saem as lâminas e eu vou ver lá no microscópio. Vamos lá mostrar o meu microscópio para ele. Bora lá. Esse aqui é a Ferrari. Esse é o nosso microscópio, né? Ele é um Nikon Eclipse 50, um microscópio muito bom, tá? Um microscópio que tem aí 4 objetivos, aumenta até 1000 vezes, né? Que tem toda a parte de polarização, de filtros, tudo mais. E ele tem uma câmera acoplada em cima, né? Que permite a captura de imagens, e vocês vão ver que a maioria dos nossos laudos saem com imagens das características celulares das células. E é nessa mesa de microscópio que a gente coloca a lâmina para a gente poder olhar. Mostra as lâminas aí, ó. Aí, ó. Aí dá para ver, Pablo, mostra aí, ó. Essas redondinhas é o meio líquido e essa aí é tradicional, ó. Aí do lado. Essa é a diferença aqui, ó. A diferença, pessoal, de quando vocês coletam, né? Dá para ver certinho, Fábio? Dá para ver. De quando vocês coletam no meio líquido, olha como fica mais fácil de ler. A área de interesse, como é que fica. E essa aqui é a coleta do Papai Nicolau tradicional. Ele sai todo tracejado, tem aqui a área de interesse, a área que não é de interesse. Às vezes a celularidade que a gente pega não é a necessária, né? Então é muito diferente uma da outra aqui. Exatamente. Né? E vamos mostrar aqui, ó, que legal. Esses aqui são os anátomos, ó. Ó que tamanhozinho que fica o negócio. Os exames anatomopatológicos, exatamente. Ó. Ele fica na lâmina. Ele é mais fino que a lâmina, então, gente, ó. Pra vocês terem noção do negócio. Como é fininho. E esse microscópio aqui, Fábio, ele é muito legal porque ele tem 5 objetivos aqui, né? Ele dá uma noção muito diferente de campo, né? De celularidade. Né? O canhão dele é bem complexo. Aqui ele tem uma regulagem de luz aqui totalmente diferente, com filtro azul, com... Oxe, Maria, isso aqui... Sabe quando você compra um carro zero e ele vem com um monte de botão que você não sabe o que você faz? É mais ou menos esse microscópio aí. Exatamente. Então é isso, gente. Eu acho que a gente já está chegando, né, no tempinho do limite da live, mas queria... não sei se o Fábio tem mais alguma coisa a dizer, né, Fábio?
Só fazer um agradecimento aí, primeiro, dar parabéns aí a todos os patologistas, né, a todos os meus colegas nesse setor importante, aos colegas patologistas que dão diagnósticos tão importantes para toda a população, né, deixar aí um parabéns especial a patologistas muito importantes, né, que fizeram parte importante na minha vida aí, né, como a professora doutora Vilma Ilka lá em Santos, o professor doutor Ângelo Sementili, que eu trabalhei muito tempo em Santos e foi o grande incentivador de eu ser patologista, né, da doutora Miriam Soto, que foi minha grande parceira que me ensinou quase tudo que eu sei em dermatopatologia, né, o meu grande mestre, os meus mestres lá, principalmente o professor Tales de Brito e o professor Paulo Saldiva, né? E também a doutora Kazuko Iguma, que trabalhei 15 anos com ela aqui em Dourados, né? Todos os patologistas que fizeram parte da minha vida, né? Da minha vida profissional e que tiveram muita contribuição porque eu sou hoje, né? Então a gente tem sempre que dizer que se a gente conseguiu chegar até aqui é porque teve muita gente também que colaborou para isso ter acontecido, né? Então, dar esse parabéns a todos que fazem a patologia, né? Aos colegas patologistas aqui em Dourados, agora nós temos alguns patologistas na cidade também, né? E agradecer a todo mundo que assistiu aí para conhecer um pouco desse nosso trabalho, né? Um pouco do trabalho que a gente faz aqui. Exatamente. Eu queria parabenizar todos os patologistas, né, por essa data, né. Às vezes na correria a gente nem lembra das coisas, mas é uma data muito importante. Como eu disse, eu tive a noção da magnitude do patologista depois que eu comecei a conviver mesmo com a patologia, né? A gente não tem a noção, a gente acha que é só deixar a amostrinha lá e pronto, acabou, vai sair tudo lindo, bonitinho, mas não, tem um grande trabalho por trás disso tudo, tem às vezes muito estudo por trás disso tudo, né? Muito carinho, muito zelo, muita discussão com os médicos, né? Troca de ideias, trocas de exames clínicos com os exames que a gente está tendo aqui nas lâminas, né? Vendo aqui nas lâminas e dizer, mandar um parabéns para todos os patologistas daqui de Dourados, até os que eu conheço lá de Maringá, o pessoal de Maringá também, mandar um abraço para eles, e em especial para o Dr. Fábio, né, que é um amigão, né, foi o meu grande mentor desde que eu cheguei em Dourados, né, uma pessoa que eu dispenso comentários para falar, que às vezes faltam palavras, mas que é uma pessoa que foi muito importante para mim desde que eu entrei aqui, né? Nossas ideias sempre bateram e graças a Deus possibilitou que a gente congruísse essas ideias num laboratório, numa parte física, para trazer para Dourados algo que a gente tem em comum, né? Que é a vontade de fazer diferente, a vontade de fazer muito bem feito, né? A vontade de fazer para cada paciente, né? Nosso slogan é onde cada vida é única, né? Então, aqui a gente quer que o paciente se sinta único. E dizer que eu tenho muito orgulho e muito apreço por você, Dr. Fábio, e te dar um parabéns especial, todo especial nesse dia. Obrigado, Pablo, obrigado por ser esse parceiro enorme que você é e que possibilitou essa parceria, a construção desse sonho aqui, que é esse laboratório. Né? Hoje nós temos um laboratório muito completo, né? Hoje nós somos um dos poucos laboratórios da cidade que oferece análises clínicas e anatomia patológica, e oferecemos aí uma gama enorme de exames de biologia molecular, de citogenética, né? Com todas as parcerias que a gente fez. Então, hoje nós oferecemos um portfólio enorme de exames. Então, se você precisa fazer um exame, nos procure, porque com certeza aqui você vai encontrar o exame que você precisa, tá? Nós estamos realmente com um laboratório, apesar de novo, um laboratório muito completo e que ainda vai ficar mais completo ainda com as novas perspectivas que nós temos à frente, né? Eu falei que quando eu saí
do LAPAC, né? Me desliguei de um serviço que eu estava há 15 anos, né? Foi para fazer diferente, né? Foi para fazer algo a mais, né? Então, por isso que veio o sonho realmente do Artemis, da gente fazer esse algo a mais. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos lutando, e é isso que nós estamos construindo e estamos conseguindo construir. Exatamente. E é isso, gente. Eu sempre falo, né? Eu só preciso que o paciente venha uma vez aqui, que depois nunca mais ele vai sair daqui, né? Então, se você tem um examezinho, conheça a gente, vem fazer uma visitinha pra gente, que eu tenho certeza absoluta, que até caiu o celular, que você não vai em outro laboratório depois, tá bom? Não é isso, Fábio? É isso mesmo. Então, semana que vem estaremos de novo aqui com o Dr. Rafael Suzin, falando sobre câncer de tireoide, né? As doenças da tireoide estão aumentando muito no mundo e o câncer de tireoide hoje, apesar de não ser um câncer dos mais malignos, né? Mas é um câncer que está cada dia mais comum. Então, nós vamos falar bastante sobre o câncer de tireoide semana que vem. Então, não percam nossa live da semana que vem, no mesmo horário, aqui no canal da Artemis. Show de bola, gente. Venham conhecer o laboratório. Oh, meu Deus do céu. Venham conhecer o laboratório Artemis, tá bom? Nós estamos aqui na rua Hildaberg Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, próximo ao Pax Primavera, tá bom? Estamos aqui de portas abertas, sempre estou aqui, Dr. Fábio também sempre está aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida de exames, eu estou mais perto possível que vocês possam imaginar. Estou de ouvidos atentos ali para conversar com vocês no que vocês precisam, sabe? A gente tem o maior prazer de ter o contato com o paciente, não ter essa indisposição de ter o contato com o paciente, e a gente quer conversar com você sim. Então venha ao nosso laboratório, que a gente vai te atender de uma forma que você nunca viu aqui em Dourados, tá bom? Vocês têm uma recepção super confortável aqui, estacionamento, acessibilidade, tá? Nós pensamos em tudo aqui para tentar atender o melhor possível vocês. Show de bola! Um abraço, Dr. Fábio. Boa noite para você, bom descanso. Boa noite, Pablo, e boa noite a todos que ficaram até essa hora aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Até mais. Vai estar gravado no IGTV, hein, pessoal? E semana que vem já está no YouTube, só acompanhar lá. Isso, no nosso canal do YouTube. Abraço. Abraço, tchau.